Don't move an inch. What the hell? Nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns dos animes mais violentos e sanguinolentos que chegaram ao extremo de serem banidos de alguns países devido aos seus altos índices de carnificina. Então aperta os cintos e te prepara, porque o que vai rolar agora definitivamente não é pros fracos. E olha, como eu sei que tu não é fraco, deixa aquele like maroto e se inscreve aqui no canal para conhecer mais animes incríveis como esses que vamos te apresentar aqui agora. E no final, eu tenho uma surpresa muito legal que vai encher de nostalgia todo fã de anime das antigas. Agora, se além de ver animes, tu também curte desenhar, fique sabendo que tu pode aprender a desenhar teus personagens de anime favoritos, mesmo achando que não nasceu com o dom de desenhar. É só clicar no link que eu deixei aqui na descrição para começar ainda hoje a desenhar qualquer personagem de anime que tu pensar e do jeito que imaginar. Vamos começar então falando de Kite de 1998. A gente sabe que o anime tem algo de especial quando ele é o favorito de nada mais nada menos que Quentin Tarantino. E olha só que massa, o lendário diretor até mesmo recomendou esse anime para uma de suas atrizes enquanto ela se preparava para um papel importante em Kill Bill. Kite tem apenas 2 episódios de 26 minutos cada. Parece pouco, mas já é o suficiente para deixar a audiência completamente surtada. A história é sobre uma jovem que se torna órfã devido ao assassinato violento de seus pais. Ela cresce com determinação e ódio por aqueles que maltratam as mulheres e com isso 2 detetives corruptos a usam para assassinar 2 supostos estupradores. A quantidade de violência em Kite não tem limites, por isso o anime foi banido em vários países, sendo um deles a Noruega, devido à quantidade extrema de cenas de nudez e sexo. No entanto, a história é bastante interessante e com a alta qualidade da animação, isso aqui é entretenimento fino para aqueles que não têm problemas em consumir um conteúdo mais pesado. E também tem um filme chamado Kite, lançado em 2014 com Samuel Jackson como protagonista, mas eu recomendo altamente que tu não perca o teu tempo com esse lixo. O próximo anime é Midori de 1998. Uma estranha trupe circense é o palco principal da história de Midori. Antes mesmo de você já ficar imaginando alguma história fofa de circo, eu já vou logo acabar com suas expectativas falando um pouco mais sobre essa história grotesca e violenta. Uma jovem órfã, sim, de novo, uma órfã, não sei por que eles gostam tanto disso, trabalha num circo onde é constantemente abusada pelos demais membros do grupo. Mas é com a chegada de um carismático mágico que o seu destino pode tomar um rumo diferente. Da violência gráfica a momentos altamente obscenos, o anime tem trazido muita controvérsia desde o seu lançamento. Midori é um anime extremamente grotesco e demente que só é indicado para aqueles que conseguem se manter confortáveis com esse tipo de projeto visualmente bizarro. O diretor Hiroshi Harada não faz cerimônia alguma para tornar essa produção um anime extremamente violento. Os personagens são absolutamente viscerais e a beleza da animação traz um toque de realidade às cenas horripilantes. A atmosfera surreal e o bom gosto da trilha sonora desse anime pode ser um atrativo interessante para a audiência. E não dá para negar que no final o anime entrega uma mensagem bem interessante. Vamos falar agora de Urotsuki Doji Legend of the Overfiend de 1986. Sim, esse anime tem alguns momentos obscenos de estupro e violência gráfica, mas sejamos justos que Urotsuki Doji não é só mais um anime cheio de cenas grotescas que envolvem tentáculos. O plano de fundo desse anime é baseado numa ordem mundial onde demônios, humanos e bestas coexistem, porém o equilíbrio está prestes a ser arruinado porque um poderoso demônio chamado Overfiend renasce após 3.000 anos. Ele planeja remodelar o mundo de acordo com seus desejos e agora você vai ter que assistir ao anime para saber se ele vai ser bem sucedido ou não nessa missão. O anime é totalmente plot-driven, ou seja, focado no roteiro em detrimento dos personagens, onde até mesmo as cenas de sexo fazem parte da construção narrativa da história. Os personagens são bastante intensos e fundamentais na definição do ritmo. O roteiro complicado e as cenas de sexo entre demônios pode ser um pouco perturbadores talvez, mas ainda assim podemos dizer que esse anime é um ponto fora da curva no gênero. Agora, se os excessos de violência não te incomodarem, eu recomendo altamente que tu confira esse anime pela riqueza do seu conteúdo. O
próximo anime que a gente vai falar agora é Demon City Shinjuku, de 1988. Como você pararia um paranormal que abriu um portal pro inferno? Então, pra quem não conhece essa história, nós temos aqui um dos guerreiros mais badass lutando contra o mal. Essa é a premissa de Demon City Shinjuku, onde um bravo guerreiro confronta todo tipo de mal, enquanto precisa encontrar uma forma de destruir o paranormal. É até rimou, mas é isso aí mesmo. Ele tá numa missão que envolve terminar o que seu pai começou. Sua trajetória pro sucesso forma a narrativa desse intrigante anime. Pra começar, temos uma enorme quantidade de ação por aqui, o que é um deleite pra quem curte esse tipo de entretenimento. Alguns podem até pensar que os personagens aqui carecem de profundidade, daquela profundidade esperada de uma história direcionada a um público mais adulto, como é o caso desse anime. Porém, a sua narrativa cativante vai fazer com que tu não se importe tanto com esses detalhes. Yoshiaki Kawajiri é referenciada pelo seu trabalho com direção e a animação também é outro ponto alto desse anime. O final podia ser melhor? Bom, eu vou deixar para que tu decida por si mesmo. Alright amigos, let's just cut the funnies. Drop your weapons and get your hands in the air or you ain't gonna live to see this afternoon. Olha, eu não sei qual é o nível de zoeira que vocês têm, mas eu já veria esse anime só por essa cena introdutória. Mad Bull 34, de 1990, nossa velho, que anime. Quem não gosta da história de um policial rebelde que procura fazer o certo pelos meios errados, hein? Esse é o nosso protagonista em Mad Bull 34. Ele junta forças com um policial novato e juntos eles mantêm Nova York segura. Nossa, velho, é clichê, mas é muito massa como um filme de Charles Bronson. Mad Bull frequentemente usa de níveis extremos de violência e seu comportamento e conduta não são exatamente o que se espera de um policial convencional, se é que tu me entende. No entanto, ele tem um bom coração e há um porquê por trás de suas ações. Ele acaba se envolvendo em problemas, mas isso não lhe faz desfocar de seus objetivos. Esse anime é um belo exemplo de como os japoneses viam a cultura americana naquele tempo. As falas têm xingamentos o suficiente para fazer as tuas orelhas sangrarem e as cenas de violência são tão pesadas que muita gente não vai digerir muito bem. Apesar de que esse anime está entre algumas das melhores produções de ação, já que os roteiristas focaram em manter a história fluida e interessante. Por exemplo, temos aqui uma trama secundária envolvendo um romance entre um dos policiais e o vilão da história. Vamos falar agora de Bao the Visitor, um anime de 1989. O anime conta a história de um jovem chamado Ikuro que foi infectado por um parasita chamado Bao. Esse parasita foi introduzido no seu cérebro por uma organização com finalidades, digamos que questionáveis. Assim, alguns poderes são liberados desse parasita, como por exemplo transformar o seu portador em uma besta quando ele estiver em apuros, tornando-o praticamente imortal. Enquanto a organização pretende usar Ikuro para pôr os seus planos em prática, uma paranormal consegue libertá-lo. Eles fogem juntos e, como já era de se esperar, a organização promove uma caçada para capturar a duplinha. Podemos dizer que esse anime tem cenas de violência o suficiente, indo desde cabeças explodindo e até dissolução de peles. O trabalho de dublagem é bem legal e os criadores, que também fizeram JoJo's Bizarre Adventures, entregam aqui um trabalho bem acima da média. Vamos falar agora de Ninja Scroll de 1993. Eu pessoalmente tenho uma conexão muito grande com esse anime, porque ele foi um dos primeiros animes que eu baixei lá no começo, quando eu tive acesso à internet, lá nos anos de 2000 e... bom, não importa. Em Ninja Scroll, acompanhamos a história de Kibagami Jubei. Ele se estabelece como um famoso assassino após assassinar os membros do seu próprio clã de guerreiros. Ele agora se levanta contra um poderoso e demoníaco grupo ninja que quer tomar o poder do governo com as próprias mãos. Eles têm enormes habilidades quando o assunto é causar massacres, e agora é tarefa de Jubei e um espião chamado Dakuan dar um fim nos seus planos demoníacos. Yoshiaki Kawajiri faz um trabalho fascinante como diretor e tem ao seu lado o apoio de um time fantástico de dubladores como Koichi Yamadera, que é uma lenda quando o assunto é dublagem. O roteiro, além de ser bastante interessante, também tem elementos de extrema violência e erotismo. A trilha sonora e o trabalho de áudio são impecáveis e o anime fica ainda melhor com o design excepcional dos vilões. Se tu é fã de animes violentos, esse aqui, meu caro, é sem sombra de dúvidas uma mina de ouro pra ti.
Vamos falar agora de Violence Jack, um anime de 1986. A história de Violence Jack é muito simples, já a execução, no entanto, não é nem um pouco. Ela conta a história do Japão após um cometa se chocar com a Terra e a ilegalidade tomar conta. É nesse contexto pós-apocalíptico que surge um homem disposto a se rebelar contra todas essas gangues perversas, onde existe um e apenas um jeito de combater a violência, que é com mais violência. O protagonista não pensa duas vezes ao encarar a sua missão de forma implacável. Ele é cuidadosamente descrito como o Messias dos fracos e o pior inimigo dos opressores. Que porcaria! Como você já pode presumir pelo título, esse é um anime com altas doses de violência e literalmente sem limites para o derramamento de sangue e sexualidade brutal explícita. O legal é que quando os vilões sofrem um final violento, tu não vai ficar sentindo pena deles. Esse anime pode até não ser um clássico, mas o conteúdo e a qualidade da animação definitivamente fazem a experiência valer e muito a pena. E olha só, aqui vai uma dica para os audiófilos. A trilha sonora é um bônus extra para aqueles que são audazes o suficiente para encarar essa jornada. Adios, bozo. This time I'm downloading you straight into hell. O nosso próximo anime é Cyber Serial Edo 808, ou Cyber Serial Edo 808, quem sabe? De 1990. Cyber Serial Edo se passa em um mundo futurista, mais precisamente em 2808, daí vem o nome. A polícia cibernética recruta 3 condenados para realizar certas missões e, devido aos seus serviços, as suas sentenças serão reduzidas. Mas tem um porém: cada um deles tem uma espécie de colar preso ao pescoço e esse colar vai explodir caso eles tentem removê-lo ou então se eles falharem com a missão. Assim, essa aventura que torna condenados em policiais forma um enredo desse interessante anime. A música desse anime também merece um destaque bem especial e os personagens intensos trazem um charme a mais para a história. Tem uma quantidade gigantesca de palavrões sendo proferidos aqui e você pode ficar tranquilo que não tem escassez de violência nenhuma nessa produção. A história é fascinante e rapidamente muda o foco de um mistério envolvendo assassinatos para uma perspectiva mais sobrenatural. A boa qualidade da animação é definitivamente a cereja do bolo e seria uma ofensa não mencionar isso. Agora é a hora da nostalgia. Nerds que vivenciaram os anos 90 do Brasil, univos! Vou falar agora de Genocyber de 1992. E meu caro, se tu viveu os anos 90, tu vai lembrar de US Mangá e desse clássico que passou em US Mangá, que era Genocyber, que fez muita cabeça explodir e muita mãe ficar apavorada com seus filhos. Para começar, Genocyber é uma combinação de poderes psíquicos com cibernética. É uma arma mortal que acaba sendo possuída pelo Kuryu Group. O anime é baseado num pano de fundo onde a paz mundial está à beira do colapso pelos diversos exércitos particulares que se formaram. Corporações individuais comandam esses exércitos e o Kuryu Group parece ter uma certa vantagem em relação à concorrência com a descoberta do Genocyber. Mas e se esse poder enorme não puder ser contido? O que vai acontecer? E se ele tiver vontade própria e desejar o colapso da raça humana? Bom, você vai ter que ver esse baita anime para obter as respostas. Eu não conto spoiler por aqui. O anime se propõe em fazer algo novo e radical. A violência deliberada é sincronizada com o enredo do anime, deixando o espectador ofegante em várias cenas. Entretanto, esse anime traz consigo uma importante mensagem, e apesar de toda a estética, gore e a violência gráfica, os espectadores têm apreciado cada vez mais esse anime conforme os anos passam. Talvez tu também possa dar uma olhada e nos contar aqui o que achou. Tá certo? E aí, o que achou desse vídeo? Aposto que agora tem um monte de anime massa pra ver, não é mesmo? Então, se tu curtiu esse vídeo, não esquece de curtir o nosso canal também, de nos seguir por aqui pra não perder mais nenhum vídeo, porque toda semana tem muito mais coisa legal por aqui, toda semana tem animes novos e um top novo pra te poder curtir conosco, tá certo? Então, muito obrigado por me seguir até aqui e te vejo no próximo vídeo.